Graça e paz, queridos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 1º de abril. Dia para nós cristãos continua sendo o dia da verdade. E eu não poderia deixar de compartilhar uma palavra poderosa contigo nesta manhã, que é a verdade de Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia, aquilo que Deus deixou escrito para nós, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu tenho uma palavra aqui poderosa, irmãos, uma palavra que traz ânimo, uma palavra que traz alegria, uma palavra de esperança para a nossa vida. Amém? E eu queria comentar com você sobre 2 Reis, capítulo 6, onde nós vemos uma cidade que passou por uma assolação muito grande, um momento de crise praticamente que catastrófico, né? Eu estou falando de Samaria. Samaria teve um período em que passou por uma fome terrível que estava matando todo mundo e as pessoas ficaram de mãos atadas sem saber o que fazer. O rei estava desesperado, não sabia que decisão tomar. Né? As pessoas estavam morrendo, o seu exército estava sendo morto. Samaria passou por um momento em que estava enfrentando guerra, né? Os sírios cercaram a cidade, não deixou ninguém sair, não deixou ninguém entrar, começou a faltar comida na cidade, sabe? Virou aquele caos, as pessoas não sabiam o que fazer, estavam morrendo de fome, né? A fome foi tanta em Samaria que a Bíblia fala que, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 25, a Bíblia fala que houve tanta fome em Samaria que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Até as fezes do pombo estava sendo vendida em Samaria para ser comida, para ser servir de alimento, porque a fome era grande. E o rei se indignou vendo aquilo, estava à beira do muro, viu duas mulheres brigando, discutindo também, foi ver o que que era. E a mulher foi e contou para o rei que elas haviam feito um acordo que elas comeriam os filhos delas para não morrer. Num dia comeria o filho de uma, mataria ele, cortaria os pedaços, e comeriam o filho de uma. E no outro dia seria morto o filho da outra. Porém, no outro dia, a outra não teve coragem de matar o seu filho. Então, as duas estavam ali brigando, discutindo, e o rei se indignou vendo aquilo, né? Para ver o tamanho do desespero e da fome que havia em Samaria. Porém, havia lá um homem de Deus, um profeta do Senhor chamado Eliseu. E foi através da vida desse homem que Deus trouxe a paz sobre Samaria, que Deus trouxe direcionamento naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, de assolação, onde todos estavam esperando a morte. Porém, o Senhor estava ainda no controle de todas as coisas, meu amado. E a Bíblia diz que havia no arraial do lado de fora 4 leprosos. Os leprosos eram excluídos da cidade. E esses 4 leprosos, eles também estavam ali à deriva, morrendo de fome também. E, e eles pensaram: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Por que que nós não vamos lá no arraial dos sírios, que são os inimigos, né, deles? E tentamos alguma coisa lá. Se nós chegar lá e nos matar, então somente vamos morrer também. E assim foi, irmãos. E aí Deus usou esses 4 leprosos para trazer a libertação, a abundância sobre Samaria, tá? A Bíblia fala que aqueles 4 leprosos começaram a caminhar ao rumo da cidade de Samaria. E ali havia um exército gigantesco, poderoso. E Deus entrou nesse acordo, e Deus entrou nesse fato. E quando os leprosos estavam chegando, Deus fez um alarido tão grande, gigantesco, que os sírios começaram a ouvir como se um grande e tremendo exército estivesse chegando com cavalos, com tropas, com um exército gigantesco sobre eles. E naquilo ali o medo se instalou sobre eles, sobre os sírios, a ponto deles fugirem da cidade, saírem tudo correndo e deixar tudo para trás. Porque o alarido que Deus fez era grande, era grande. Sabe, irmãos, a gente vê um alarido muito grande que está acontecendo agora.
E na verdade não é tudo isso que as pessoas estão ouvindo. Na verdade não é. Foi como no dia de Samaria, era apenas 4 leprosos. A Bíblia fala aqui que eram 4 leprosos que estavam chegando. E porém, eles ouviam como se fosse um exército gigantesco que estava chegando ali. E a gente vê a mesma situação hoje, amados. A mesma situação. É como se tivesse 4 leprosos chegando, mas o alarido que está sendo feito é gigantesco. Porém, nós vemos aí que Deus não perdeu o controle das coisas. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Eu quero te falar nesta manhã, amado. Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E é isso que alegra o nosso coração, que não deixa nós temermos, que não deixa nós instalarmos no caos, que não deixa nós perdermos a esperança, sabendo que Deus, ele continua no controle de todas as coisas. E aquela miséria, aquela fome, aquele caos que havia em Samaria, estava sim no propósito de Deus abençoar aquele povo e fazer a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Sabe, nós vivemos um tempo em que o abalável será abalado para dar lugar àquilo que é inabalável. Então, depois daquilo ali, que o exército fugiu daquele alarido, daquele grande alvoroço, os leprosos chegaram lá e viram a cidade vazia. E aquela abundância de mercadoria e comida à vontade, e ouro e prata, e eles se fartaram ali. Só que eles não se conteram, eles falaram, vamos voltar para nossa cidade, para Samaria, porque o povo lá está morrendo de fome, e vamos avisar eles. E assim se fez, meu amado, eles voltaram lá. E Eliseu tinha falado com o exército do rei, o rei queria matá-lo, né? O profeta Eliseu, aliás, e o Eliseu falou em meio à dificuldade, em meio à crise, em meio à fome, Eliseu falou o seguinte, ó, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, por-dir-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Essa foi a palavra que Eliseu deu àquele homem que estava, aquele capitão do exército ali, do rei que estava ali. Falou, nem se Deus abrisse as portas do céu, poderia acabar com essa fome aqui, com esse desespero dessa cidade. Eliseu falou, pois Deus fará. Amanhã haverá, amanhã você verá abundância aqui em Samaria. Mas como? Irmãos, tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Eu vejo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo extraordinário, um tempo de que Deus fará a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Sabe? Nós temos que saber definir o tempo, sabermos definirmos o tempo. Eu acredito com todas as minhas forças que Deus ele está no controle e há propósito para tudo o que está acontecendo. A minha esperança, a minha alegria, a minha fé está em Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu estou esperando, eu estou confiante, com uma grande esperança que um tempo extraordinário de abundância virá. Virá após esse caos, virá em nome de Jesus. Mas muitos apenas verão e não comerão. Muitos estarão olhando e vendo, mas não desfrutando. Foi o que aconteceu com esse capitão do exército, que Eliseu falou, você vai ver, só que por causa da tua incredulidade você vai ver, mas não vai comer. E aconteceu que no outro dia, aquilo que o Senhor tinha falado através do Eliseu aconteceu. E Samaria foi tomada pela abundância do Senhor.
todas as riquezas, todas as pratas, todo o ouro, todo o mantimento, tudo que era dos sírios passou a ser de Samaria. Eles tomaram posse de tudo, 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 da noite para o dia. Onde havia fome, o caos, as mães matando os filhos para comer, no outro dia havia abundância de bens, abundância. E aqueles que acreditaram desfrutaram. Assim eu digo para você, amado, continue confiante, não tema. O alarido está sendo grande, mas são apenas 4 leprosos. Fica tranquilo, porque o Senhor está fazendo um grande alarido, para que o que é abalável ser abalado, e o que é inabalável continuará inabalável. Que Deus ele possa te dar esperança em meio a esse caos, e saber que você olhará e comerá e desfrutará das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma força, uma fé, uma esperança para a tua vida nesses dias de caos. Não temas, creia somente. O Senhor continua no controle de todas as coisas. E aguarde alegre, com grande esperança, a abundância, a bênção que virá após esse período. Em nome de Jesus. É isso que nós cremos, é isso que alegra o nosso coração. Estou muito contente, muito feliz, muito alegre, porque estou comendo, vivenciando e desfrutando de coisas que eu nunca tinha desfrutado. Eu creio que muitos estão nessa situação também. Em nome de Jesus, que Deus abençoe teu dia.